Estamos hoje aqui na lojinha Estação Cavídeo para fazer uma homenagem à nossa querida Sandra, que nos deixou há uma semana. E nada melhor do que fazer aqui na lojinha onde ela trabalhava, onde ela estava presente, onde ela encontrava as pessoas. Então a gente está fazendo essa pequena homenagem para ela no clima Cavídeo. E a gente vai mandar esse vídeo pro filho dela que está em Londres lá, que pediu e agradeceu por tudo. Então na verdade hoje assim são duas coisas. Tem esse bazar aqui pequenininho, com as coisas da Sandra que ela colecionava, que a gente está vendendo a um preço de custo baratinho para mandar para o filho dela, para ajudar nos custos que ele teve, que ainda vai ter. E também pegar um depoimento de cada pessoa, que quem quiser, né, não é obrigatório, para contar de repente uma história, uma situação que passou com ela. Eu acho que também o filho dela vai ficar feliz. E não deixa de ser também um registro aí para a posteridade. Vou fazer um vídeo, vou botar no YouTube. Então, vou começar com o meu primeiro. Depois eu abro para quem quiser falar. Eu sei que tem algumas pessoas querendo ir embora também, estão atrasados. Então assim, a Sandra, conheci a Sandra, na verdade, quando eu abri a Cavídeo lá na Cobal do Maitá, no segundo andar da Cobal, na lojinha, metade dessa aqui, em 97, ela ia lá, isso no terceiro ano, eu acho, da locadora, ela ia lá sempre para me vender doce. A irmã dela fazia doces. Ela rodava por Botafogo inteiro e ela sempre terminava na Cavídeo, porque ela sabia que eu arrebatava todos os restos que sobravam. Sempre sobrava bolo de banana, que era o meu preferido, eu comprava logo uns 6. Era para vender, acabava comendo tudo. Então ela começou a perceber que ela ganhava dinheiro na Cavídeo vendendo bolo de banana e todo dia ela começou a ir lá vender bolo de banana para mim. Engordei bastante, claro, mas acabei me tornando um grande amigo dela. E ela começou a ir lá inicialmente para vender o bolo de banana e sentou lá e começou a, igual ela fazia aqui, começou a conversar comigo, com as pessoas que chegavam. Ela sempre foi muito fã de filmes de terror, então ela gostava de falar do cinema de terror. Foi ficando, até que ela virou funcionária da Cavídeo. E aí passaram 25 anos. Ela é a funcionária, a Cavídeo tem 28, ela trabalhou há 25 anos, então foi a funcionária mais longínqua. Na verdade, ela acompanhou toda a história da Cavídeo, a evolução, desde a lojinha do... A lojinha do Maitá pequenininha, passou para maior, depois veio para cá, e as transformações, né, momentos de alegria, de tristeza, o incêndio que teve na Cavídeo, que às vezes acho que as pessoas não sabem, nem todo mundo sabe. As dificuldades, a Covid, que quase a gente fechou, e a nossa renascimento aqui na estação. Então, desculpa. Respira. É só agradecer. Agradecer a Sandra que era muito mais que uma funcionária, era uma grande amiga, uma grande parceira, que vestia a camisa pela Cavídeo, fazia parte dessa família que hoje está aqui também. Então, viva a Sandra! Viva! Estamos aqui todo mundo triste, mas hoje eu preferia celebrar em vez de ficar triste, todo mundo comemorar as lembranças boas que a gente tem dela, os momentos felizes que a gente passou com ela nessa loja aqui no Estação. Então, eu estou aqui emocionado, mas é pra gente ficar feliz e celebrar a Sandra e tudo que ela deixou aí de lembranças boas pra gente que está nos nossos corações. É isso. É porque eu frequento a Cavídeo desde 97. E isso quer dizer, é muito tempo, vai fazer 30 anos. Era um adolescente ali da Cobal do Maitá e a Cavídeo me salvou algumas vezes. Ou por um papo, ou por um filme, ou por alguns filmes. E eu lembro claramente da Sandra. A Sandra sempre foi uma pessoa afetuosa, foi uma pessoa com uma disponibilidade incrível. Em todas as brincadeiras de filmar na Cavídeo, de lavar a Cavídeo, quando a Cavídeo pegou fogo, a Sandra esteve lá presente, atuante. Então, a sensação que fica aqui comigo hoje é de amor, é de alegria, é de felicidade em poder ter convivido com a Sandra. E, curiosamente, a ida dela é muito simbólica, né? Porque eu estive aqui na semana retrasada, aí a Sandra viajou. Então a Sandra, para mim, ela viajou, ela fez uma viagem linda, mas enquanto ela esteve aqui, nesse lugar com a gente, ela foi uma pessoa muito agradável
e muito importante nessa minha convivência com a Cavide. Já que eu frequento a Cavide desde 97, eu convivi muito com a Sandra. Viva a Sandra! É que eu revejo o sorriso da Sandra de meia hora, porque a primeira coisa que me fez bem, continuar me fazendo bem aqui, era encontrar a Sandra, porque eu sempre fiquei bem ao lado dela, sempre. Entendeu? Então agora eu fico revendo o sorriso dela, revendo o sorriso e me faz bem. É isso. Valeu. A Sandra praticamente me carregou no colo nessa Cavide aqui, porque eu já tinha trazido os meus livros e tinha sido lindo quando você convidou para a gente fazer a apresentação lá na Mostra 26 do Anos da Cavide. Mas a Sandra colocou os livros num lugar lindo e veio pedir para fazer a contação de histórias. E na última contação, que foi em dezembro, logo antes dela viajar, ela estava contente porque ia para encontrar o filho, né, em Londres e tal, contando para mim. E a gente conta uma história infantil que é o sapo e a poça. E quando eu olhei, a Sandra estava imitando um sapo assim, ó. Eu tentei trazer a gravação, o Joaquim estava gravando, não enquadrou diretamente a Sandra. Tem as pontinhas da Sandra assim, picando. E eu acho isso muito simbólico da alegria dela, da disponibilidade, da capacidade de improvisar, de entrar na viagem das pessoas e compartilhar, sabe? Então, parece que a gente era amiga íntima. A gente não era amiga íntima, mas nesse plano assim, material, das coisas normais. Mas em algum plano a gente estava lá quicando e eu acho que ela vai pular muito aí nas estrelas. A Sandra era minha nova amiga. Quer dizer, eu já conhecia há muito tempo, mas agora, nesses momentos finais, ela estava aqui, eu estava aqui toda hora. E ela foi uma pessoa, assim, de uma convivência maravilhosa. Eu estou triste. Viva a Sandra! Viva! Então, eu sou Uriela. Eu conheci a Sandra através da Laura, que é a ex-nora dela. E eu conheci a Sandra no processo de adoção com a Laura de 5 crianças. E aí ganhei a Laura, que é uma irmã. E a Sandra veio como mãe. Abraçou meus filhos como vó. E mostrou a capacidade de amar e de acolher de uma forma muito bonita. Ela nunca perdeu a oportunidade de acolher e de dizer o quanto que amava meus filhos. Desculpa. Eu sou muito grata. Obrigada. Bom, no meio de todos vocês que me conhecem, trabalhei na Estação Net 2 anos. Porém, a minha história com a Sandra remete antes, né? Há uns 6 anos antes, quando eu vinha visitar o cinema, né? O amor que eu tenho a cinema. E a primeira pessoa que eu fiz amizade aqui foi ela. Então, eu entrei aqui na lojinha, ela me recebeu muito bem, assim como recebia todo mundo aqui. Todo mundo lembra como ela era brincalhona, cativante. Então eu fiz amizade com ela, ela guardava filmes pra mim, de coleção, muitos que tenho. Escondido. Ela escondia, cara, sabe? Os cartazes, eu tenho tudo guardado com muito carinho. Fora outros que ela não tinha, que ela gravava pra mim, né? Mas ela é muito além disso, ela era muito além disso. Ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sabia levar a Cavide. E eu tenho certeza absoluta. E todos nós, quando vier aqui, a gente vai ter a lembrança dela, de coisas maravilhosas. Aê! Então, assim, os momentos maravilhosos que eu tive com ela, as histórias também que ela contava sobre cinema, e é uma coisa que eu vou levar para sempre. Agora, o que é mais triste, né, é que ela partiu justamente no dia do meu aniversário, que foi sexta-feira passada, no dia 13 de março. Então essa data, além do meu aniversário, vai ficar marcada para sempre. Então, em nome do Estação, peço uma salva de palmas para ela, por favor. Sexta-feira 13, a Sandra era fã do terror, data ideal. Conheci a Sandra, não, já conhecia de vir aqui no cinema,
Mas aí eu tive um convívio com ela mais estreito, de vir aqui, eu vinha toda semana aqui por conta da exposição que eu estava fazendo, e direto eu ia para lá, e ela sempre acolhedora, super alegre, né? Essa imagem que todo mundo tem, e a gente ficava ali batendo papo, dando gargalhada. Eu lembro até foi em 2022, aí no final do ano eu trouxe um vinho aqui pra gente confraternizar, final do ano a gente ficou bebendo aqui, e ela contando as histórias, contou do filho, né, que mora em Londres e tal. Enfim, uma pessoa assim, vai ficar um buraco aqui, né, nessa lojinha, que a lojinha é a cara dela, né? A Sandra era a lojinha, então eu fiquei muito chocada quando eu soube, assim, todos nós, mas foi assim, não pode ser, né? Quase que eu não estou acreditando, né, de chegar aqui e não ver mais a Sandra, né? Porque a identidade aqui dessa loja, aqui dessa livraria é a Sandra, então acho que vai ficar sempre sendo a Sandra aqui na lojinha da Cavite. Entendeu? Então eu queria vir aqui para acreditar essa maravilha. Obrigado, queridão. Valeu. Pai. Eu não conheci muito a Sandra, mas pela descrição assim, dos outros, eu acho que ela foi uma pessoa bem especial e trabalhadora daqui da Cavídeo. Valeu. Eu tenho assim 2 episódios assim, muito marcantes com a Sandra. Eu estava na cidade, passando lá 1º de março e tudo, encontrei a Sandra, desci lá, fui conversar com ela, falei, eu estou indo agora no médico, eu tenho que pegar uns medicamentos, já tenho o negócio todo. O médico tinha mudado, eu falei, não, eu vou com você, mas talvez vai demorar. Chegou lá, tinha mudado o médico, ela estava meio assustada, eu falei, não, a gente vai ficar aqui, vai encontrar um outro e tal, você vai ser atendida. Hoje, conversei lá com as pessoas, eu sempre com meu saquinho com uns browniezinhos, alguma coisa, rapidinho apareceu o médico lá atendendo, ela falou, foi a melhor coisa do mundo, olha, o negócio todo, ficamos horas e horas isso. Posteriormente, quer dizer, ela recebia, a Claudinha trazia umas miribanas, que é um arranjo floral da Igreja Messiânica para cá. E conversando com ela um dia, depois de um tempo, ela foi conhecer a Igreja Messiânica, ela estava com uma dor na perna muito forte, falou, ele sentiu uma maravilha muito grande. Foi a 2ª vez, na 3ª, ela imediatamente falou, eu quero me tornar membro, eu quero ter um Ricari, eu quero ser um instrumento da luz divina, do bem que eu estou sentindo, fazer para outras pessoas. Eu achei assim muito rápido, tomei um susto muito grande, mas em 2 semanas estava ela sendo outorgada na sede nova da Igreja Messiânica em Copacabana. E o ministro, todas elas, em pouquíssimo tempo, ela conquistou todo mundo. E todo mundo falou, ela vai ter uma missão muito grande. Quando ela foi viajar para a Inglaterra, ela estava ansiosa, ela falou, Eri, eu vou viajar amanhã. Eu falei, eu vou te ajudar com mala, esse negócio todo. Fiquei sem dormir, ansioso, pedi para ela me ligar. Ela perdeu o horário, chegamos lá, foi muita emoção, né? Eu com medo de gato, o gato dela para lá e para cá. E o táxi do carro lá parando um tempão, falei, ela para se despedir do gato subiu. Ela, não, mamãe vai voltar daqui um dia, como ela ia retornar só no dia 20, o gato subiu na cama, eu falei, pode ficar na cama dela que ela só vai chegar daqui 1 mês. O gato, ela não fala assim, ele entende tudo, não sei o que lá. Aí levamos tudo, o cara, eu falei, você vai perder o voo, eu não gosto de ir no aeroporto de despedida, na volta eu vou. Ela foi, no 2º dia que ela chegou lá, eu falei, eu tô com as pernas doendo e tal. Eu falei, às vezes é do voo. No dia seguinte já falou, acho que eu tô com infecção urinária. Eu até brinquei, você tá trocando a fralda? Ele, eu não uso fralda, eu sou infeliz e tal. Aí vai o negócio e veio aquela notícia que eu não sabia. Era um sábado, um culto de agradecimento mensal. O ministro falou, cadê a Sandra, que eu tenho uma missão muito grande para ela, que ela queria, que vai ser com pessoas assim, com crianças com autismo, que ela queria. Eu tive uma visão, um sonho, vou ter uma tarefa dela para ela. Tá bom, vou falar com ela. Quando eu cheguei aqui, eu tive essa surpresa, assim, que você me noticiou, que ela estava com câncer, aquela coisa toda. Eu chorei, acho que já tudo que podia chorar, e a gente fica assim meio revoltado. Mas tem que segurar, porque eu conversava com ela todos os dias, e você tinha que manter, enxergar a coisa de uma outra forma mais positiva, não levar desespero, né? E ela falou, Eri, eu estou aqui, eu agora estou tendo estou num hospital muito bom. Quando veio o aniversário dela, que ela mandou o retrato, ela falou, Eri, você não sabe, a festinha que fizeram para mim, tem gente de todo mundo aqui. Eu falei, você conquistou em pouco tempo o coração de todas as pessoas. E ia, olha, não tem nada no pulmão, tem outro negócio, eu vou ficar boa. Aí a Claudinha, irmã dela, falou, conseguiu uma moça que estava aqui no Brasil, que representa a parte da Igreja Messiânica na Inglaterra,
conseguiu uma moça linda que foi lá 2 vezes e ministrou Jorené. Isso espiritualmente é um merecimento muito grande, independente da religião de qualquer um. Você ter uma pessoa que foi até lá, eu digo isso porque eu já dediquei em hospitais, em vários lugares de pessoas espiritualmente de missão, carga, e não ia ninguém. Ela, em pouco tempo, a moça foi, Fernanda, né? Não, Fernanda, linda, ministrar Jorené nela. Ela falou, olha, o meu filho diz que ficou impressionado, eu estou melhor, se for eu vou entrar para o mesmo caminho. E para resumir a história, quando ela veio, mandou um retrato ali que eu te falei, eu fui para um outro espaço agora, tem televisão, tem um espaço ali para mim ficar, uma varandinha com meus netos e tudo e tal. Quando veio a passagem dela, a princípio a gente fica revoltado esse negócio todo, mas olhando do ponto de vista espiritual. Ela teve a permissão divina de encontrar o filho, os netos, não ter sofrimento, passar para o mundo espiritual num nível muito mais elevado e cumprir a missão dela num outro patamar. O que ela pretendeu fazer aqui, eu tenho certeza que agora ela vai ser feita lá. Por isso que na Messiânica a gente realiza os cultos 10, 20, 30, 40, 50 e 100 dias, que depois passa a ser antepassado. Amanhã será realizado na igreja na Arnaldo Quintela, às 18 horas. Quem não puder estar presente, só mentalizar por ela alguma coisa boa, depois 20 dias, esses dias todos. E a missão dela, eu tenho certeza que o legado que ela deixou, todas as pessoas que falam, eu vinha na Cavídeo, mas a Sandra sempre procurava me orientar, dar um carinho, uma venda, nas exposições dos livros e tudo. Ela era o motor, a mola propulsora disso tudo. Eu só tenho gratidão e que ela agora vai estar cumprindo a missão que ela queria aqui, num nível muito mais elevado, com muito mais luz. E o Michel pode ficar muito orgulhoso dela, é só isso. Eu só tenho gratidão pela passagem da minha amiga e guardar aqui no coração para não ter apego, deixá-la cumprir a missão dela com muita luz. Valeu! Marisa Gualano, já fez várias coisas aqui, exposições, vendeu livro, tá sempre aqui, maravilhosa. Isso, e ela sempre foi muito acolhedora comigo. Mas eu vou falar, cortar um pouco, depoimentos lindos, emocionados, dessa característica de Sandra, que ela sabia tudo. Ela sabia tudo. Nós tivemos conversas de vários assuntos. Ia de cinema, dentro do cinema, terror, animação, suspense, depois psicanálise, pessoas, psicologia. Ela sempre tinha uma tese linda, muitas coisas a acrescentar. Então eu vou sentir muita falta desse papo dela, dessa pessoa plural que ela era. Nunca houve uma mulher como Sandra. Viva ela. A Sandra tinha aquele documentário do Shopping Chão, né? Sim, tem que acabar. E era uma coisa, foi uma das conversas, as últimas conversas que a gente teve exatamente, que ela estava na expectativa de poder retomar e finalizar. Acho que a gente sabe quem vai ter que fazer isso agora. Não, mas o Lucas assumiu. Eu vou ajudar ele, mas ele assumiu. Quando eu cheguei aqui na loja, a Sandra recebia todo mundo de braços abertos, aquele abraço gigante dela, tá? E aqui foi nomeado, sim, com ela aprovou, Cantinho da Mãe Sandra, que era esse canto aqui, tá? Que ela recebia todo mundo, tinha fila, disputa para falar com ela, tá? Quantos momentos, estava um momento difícil, estava uma alegria de alguma coisa, um projeto que entrou, alguma coisa, era chegar aqui, quantas vezes eu vim aqui só para 2 minutos falar com ela, já mudava, era outro astral. Isso aí. E aqui era assim, era acolhimento, o Cantinho da Mãe Sandra. Valeu. Um beijo pra Sandra. Vai. Eu conheci a Sandra aqui nesse espaço procurando caviar. Como não chegava, a gente ficou de papo aqui, sempre que eu entrava, eu vinha aqui dar aquele oi, falar um pouquinho com ela. Não tive o privilégio de ver a Sandra nos últimos tempos. Para mim foi muito triste eu não poder nem dar um beijo, um abraço nela. Mas ela, da onde estiver, ela receba aí o meu abraço, o meu carinho. Ela está sempre no coração de muita gente, é uma pessoa muito amada. Disso ela pode ir tranquila, que é muito amor por quilômetro quadrado para Sandra. Então, querida, que você descanse, que você fique bem, que você receba muita luz. Obrigado, querida. Beijo. Então, eu conheci a Sandra em 2019, quando eu estava ainda conhecendo Botafogo. Eu tinha recém me mudado, eu morava em Recreio dos Bandeirantes antes,
E aí eu comecei a me interessar muito por cinema. E a Sandra, quando eu conheci a Cavídeo, que foi um dos primeiros lugares que eu poderia encontrar talvez uns filmes diferentes. Assim, eu estava começando a minha coleção de cinema, eu estava muito interessado e eu precisava de uma orientação. E ela foi essa pessoa para mim naquele momento. Então, quando eu conheci ela, eu tinha um DVD da Cavídeo de alguns curtas, e ela, quando olhou aquilo com a maior alegria, ela ficou emocionada, ela assinou, deu um carimbo. E aí, muitos anos depois, eu voltei para a abertura da loja da Cavídeo. E ela me acolheu de um carinho, como sempre. E foi passando o tempo, a gente conversando, eu passando por os problemas, ela me ajudando. Eu consegui ter a oportunidade de trabalhar nessa loja. Se a gente não tivesse essa ligação, eu tenho certeza que eu não conseguiria conhecer como eu conheço você, Cavi. Eu não teria conhecido os amigos que eu tenho hoje, eu não teria iniciado no cinema, eu não teria nem feito a faculdade de cinema. Então eu sou muito grato a Sandra, não só como uma amiga, mas também como uma profissional, uma pessoa que me impulsionava, uma pessoa que inspirava, uma pessoa que estava sempre ali para mim, e agora eu espero que ela esteja na melhor forma onde quer que ela esteja. Vai. Oi, Michel, tudo bem? Meu nome é Marina, amiga da Sandra. E eu quero te dizer que o meu sentimento pela Sandra é assim. A Sandra viajou e, no meu entendimento, a Sandra viajou e quis ficar com vocês. Eu não consigo lembrar da Sandra o que aconteceu, entende? Se é que você me entende. Pra mim, a Sandra vai estar sempre viva, sempre ao lado dos netos, ao lado do filho. Ela, de alguma forma, ela vai estar sempre viva. Esse é o meu sentimento, entende? Assim, celebrar a vida da Sandra e não a perda. Um beijo. Estamos aqui na Cavídeo, aqui no Bazar da Sandra. Vários filmes, coleção da Sandra aí que está sendo vendida. Eu vou acabar comprando tudo. Cheio de DVDs, cheio de livros. Cláudia é a gerente da nova Cavídeo Sandra. Mariela vai calculando quanto que ela vai gastar na lojinha, prejuízo que ela vai tomar. Sim. Tinha a locadora lá. A gente conversava muito naquele tempo. Legal. Emoção. Sobrou um pouquinho. Oi, Michel. Meu nome é Cláudia. Eu sou amiga da sua mãe. Estou sentindo muita falta dela. E a sua mãe me obrigou a gostar de filmes de terror. Ela me mostrou o quanto é importante o valor da amizade, o quanto é importante você aceitar o outro, mesmo ele tendo opiniões contrárias às suas. A sua mãe era um oásis de inteligência, onde eu me refrescava. Sua mãe foi uma pessoa, e ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Apesar de pouco tempo, a gente tem em torno de quase 3 anos de amizade. Sua mãe, para mim, foi um presente de Deus, sabe? E eu quero lembrar dela, eu vou lembrar dela com muito, muito carinho. E ela está onde ela queria estar. Ela está na Inglaterra, que era o lugar do sonho da vida dela. Não está como a gente queria, mas isso a gente não discute, porque a gente não entende os desígnios de Deus. Eu quero dizer para você que a sua mãe é uma pessoa iluminada, e onde quer que ela estiver, ela vai continuar brilhando muito, porque brilhar era o que ela mais fazia. Mostra a camisa. Cara da Sandra essa camisa. Valeu. Uma mensagem para o Michel. Hoje é um encontro em homenagem à nossa querida Sandra, a quem eu tinha sempre um carinho enorme e costumava chamar ela de Sandroca. Então, hoje estamos todos reunidos aqui em homenagem a essa grande pessoa, essa grande mulher, apaixonada por cinema, que era produtora, que me apresentou diversas obras, inclusive obras que eram muito importantes para ela, e
eu assisti e fiquei apaixonado, que é o documentário sobre ai, caramba. Malditos Cartunistas. É, que ela produziu. Malditos Cartunistas. Eu indico esse filme para todo mundo. Demorei um pouquinho para assistir. Ela me apresentou esse filme. É um filme que ela tinha muito orgulho. E eu sempre parava aqui no cinema, às vezes no trabalho de um motorista, parava aqui, encontrava com a Sandra e era para ficar 5 minutos e ficava 1 hora aqui, a gente falando sobre cinema, diversos outros assuntos. E a Sandra é uma pessoa especial, ela não está presente aqui fisicamente mas está presente aqui em cada lembrança, em cada memória, no coração de cada um que teve o privilégio de conhecê-lo, de presenciar. Uma pessoa extremamente bondosa, um coração grande e competente, profissional. Trabalhou muitos anos com o Cavi, né? Esse que está fazendo as imagens até agora, né? Um grande amigo também. E estamos aqui para homenagear essa pessoa incrível e que estará presente para sempre aqui nos nossos corações e na nossa memória. Michel, amigos, familiares da Sandra, nós estamos aqui. Muita saudade, ela participava de tudo com a gente. De recente ela teve no Globo de Ouro, ela participou ali do concurso do Nosso Sebastião, aquelas conversas que nós tivemos aqui mesmo, sobre todo tipo de coisa, não só de filmes, ela gostava de uns filmes parecidos com os meus, dicas dos livros. Eu nem sei, eu tenho muito pouco assim, não sei falar o quanto a gente tem saudade dela. Meu sentimento. Chegar aqui na lojinha da Cavídeo e dar de cara com aquela cadeira vazia é uma dor no coração. A Sandra é a alma daqui da Cavídeo, ela é a alma do Estação, ela é a alma do cinema brasileiro, ela é a alma dos cineastas todos. Ela era uma anja da guarda que torcia por nós todos. Nós agora torcemos pela memória dela para sempre nos nossos corações. Obrigado, Sandra. Sandra, nossa, fazia parte da alegria dessa loja fantástica, tá? Aqui no Net Rio. Vai fazer muita falta, mas nós estamos aqui sempre lembrando dela. Vamos superar essa perda. Valeu, Eunice! A Sandra era uma peça fundamental aqui no Estação, na loja. Eu conheci ela muito espontaneamente, eu vim com umas fotos minhas que eu queria mostrar para o Cavi. E ela disse assim, eu não disse nada, você tem que falar com o Cavi. Ela era muito atenciosa com as pessoas e ela sabia resolver os problemas de uma maneira muito prática e ao mesmo tempo muito serena, eu acho. Eu achava ela uma pessoa muito legal. A gente teve alguns pequenos problemas, mas eu acho que são pequenos problemas mesmo, né? Assim, porque eu tenho um gênio de cão, de vez em quando eu fico chata pra caramba. Mas assim, ela era muito mais de contemporizar, de não fazer conflitos, né? Ela tentava sempre apaziguar. E ao mesmo tempo era uma pessoa que sabia vender como ninguém, assim, de uma maneira muito natural. Ela vendia muito bem, isso é uma pessoa que estava interessada no que ela fazia, né? Isso significa para mim que ela amava aquilo que ela fazia, porque a gente só faz bem aquilo que a gente ama, não é? Eu acho, pelo menos. E aí é isso, foi um susto, né? Quando eu tive um problema sério, ela me acompanhou, ela aconselhou. Ela deu uma ajuda, assim, ela tinha alguns, digamos assim, conhecimentos jurídicos, né? Eu acho que ela se interessava por tudo, né?
Então ela de certa forma, ela tentou me ajudar e sou grata por isso, sou grata a ela por isso. Achei muito triste e muito surpreendente, a gente fica um pouco sem ar, né? Sem saber muito bem. A vida é assim, né? Tudo tem fim, tudo tem começo, mas aquilo que a gente viveu, a gente guarda, mesmo que a memória vá se apagando, a gente guarda de uma outra forma dentro da gente. Porque qualquer pessoa que se aproxima de nós, ela está impressa na nossa alma, né? Eu acho. Então, viva a Sandra, né? É isso. Eu queria lembrar de uma vez que a Sandra foi até mim e ela me deu um pendrive com todos os filmes da Mostra Terrível, os trailers dos filmes da nossa Mostra de Terror aqui no Estação. Ela reuniu os trailers de todos os filmes, deixou plugado na TV aqui da lojinha, passando durante a mostra para ajudar a divulgar a mostra. Aí depois da mostra ela me deu o pendrive. Eu não sei onde está esse pendrive, estou tentando achar, mas só a memória dela ter me dado isso já valeu. Ela era muito solista, muito querida e saudade. Então, Sandra, uma lembrança que eu tenho dela muito boa foi a forma como eu conheci ela, né? A forma como eu me aproximei. Foi de uma forma até aleatória, entre aspas, eu conheci o Caio Caiazzo, que era o diretor de fotografia, né, do filme, é o diretor, né, de fotografia do filme dela, do filme do Shopping Chão. E aí eu lembro que o Caio, a gente estava conversando, ele falou, não, que eu vou entrar agora na produção de um filme. E eu na época estava procurando, né, oportunidade, não, que eu quero entrar nesse mundo de produção, do cinema. E o Caio falou, não, joga o seu nome para a diretora. E ela logo acolheu, a gente formou ali a nossa equipe, eu entrei como assistente de produção dela. E foi muito bonito toda essa jornada que a gente teve, que agora a gente se sente ali com é a nossa obrigação, né, o nosso dever terminar o filme em nome dela. E eu vivi momentos muito emocionantes, né, tipo, vendo presencialmente toda aquela sensibilidade dela em querer contar a história daquelas pessoas, né. O filme tinha, né, esse nome, Shopping Chão, A Vida aos Seus Pés, em que ela queria realmente mostrar como que essas pessoas, né, que vendem coisas recicladas, reaproveitadas, né, pelas ruas do Rio de Janeiro, são pessoas que, se você pega os depoimentos delas, a vida está inteira ali, né? E eu sempre achei um projeto muito bonito, muito interessante. Para mim foi uma honra poder participar e acompanhar. Conforme ela colhia os depoimentos, ela ficava super emocionada e ali a gente sentia, né, a sensibilidade de uma pessoa que realmente tinha essa veia artística, que tinha aquela gana, aquela vontade de contar essa história, e conseguiu reunir uma equipe muito boa, o pessoal ali super engajado para realizar, né? Depois eu fiquei sabendo, o Carmen falou que era o sonho dela fazer esse filme acontecer. Então para mim foi uma honra muito grande fazer parte e agora a gente tem que terminar esse filme em nome da Sandra. Então é isso, Sandra, um beijo, minha amiga, obrigado pela oportunidade, foi muito especial esse tempo que a gente teve juntos. Ação, saudade, sorriso. Eu tô aqui, primeira vez que eu tô entrando nesse espaço sem encontrar a Sandra, porque quando ela ficava temporariamente fora, eu sabia que ela ia voltar a qualquer momento, estava sempre lá na Inglaterra, tirava uma onda disso, estou na Inglaterra, daqui a pouco eu volto. E agora estou aqui, nesse cantinho aqui, em que eu ficava horas conversando, trocando informações afetivas, cinéfilas, profissionais. Eu, Diego Alexandre, uma turma que frequenta a Estação, a gente tinha uma piada de veio ver o quê? A gente aparecia aqui, né? Veio assistir o quê? Vim ver o Estação. E a gente, na verdade, vinha ver as pessoas do Estação, né? A gente vinha ver os sorrisos familiares e Sandra sempre nos recebendo com alegria, sempre com a simpatia, com aqueles assuntos que rendiam, pronto que a gente ficava aqui horas. O filme começava, a gente perdia a hora. Mas, para além das conversas cotidianas, do dia a dia, do que você viu, o que chegou de novidade, ela sempre guardava as revistas para mim, que ela sabia que eu era colecionador. Inclusive, me deu parte do acervo de revista 7. Isso é uma declaração de amor para colecionadores, né? Ela colecionava com carinho e redirecionava com carinho. Mas quando a gente entrava um pouco mais, né? Quando avançavam as horas e minutos, vinham os filmes. Não os que ela viu ou os que ela amava. Os filmes que ela queria fazer. Os filmes que ela tinha em mente, que ela já tinha desenvolvido, que ela estava desenvolvendo. E nessa aventura nasceu
um filme, um documentário que a gente começou a fazer junto e tinha um combinado afetivo entre nós de terminar juntos. E talvez seja esse o principal impacto, né? O principal baque desse momento. É a ideia de que esse filme será concluído, mas sem ela presente para estar vibrando, para estar vivendo essa experiência dinâmica. Isso é o mais louco, isso é o que mais grita. Mas esse filme, que existe, já em andamento, já em gestação, é uma garantia desse abraço que fica por mais tempo. É o abraço que permanece com a equipe, com a galera que se envolveu e também com a galera que vai conhecer o olhar dela, a proposta dela através desse filme que já está existindo. Além das exposições de fotos, ela era uma excelente fotógrafa, um olhar muito atento, muito afetivo. Algo será feito com essas fotos. A gente sempre vê fotos expostas no Estação, mas essas fotos de Sandra serão vistas, serão redescobertas. E esses filmes que ela tanto sonhou e desejou, deu tempo de contagiar, deu tempo de passar para os amigos, para os afetos. Então os filmes permanecem e ela, através do filme, também está aqui nesse espaço. Eu até vim vestindo gato, porque é o gato do Estação. E a Sandra era um bom resumo para a Sandra, né? Gatos e o Estação. Então estar nesse ambiente, por muitas décadas que virão, sempre será estar com Sandra. E é bonita a certeza de que isso permanece. Então, Sandra, aqui, muito presente. Estou aqui, em curtas palavras, para falar de uma grande pessoa, Sandra. É aquela que esteve sempre me recebendo aqui, brincando comigo, me zoando, e eu zoando ela. A gente se abraçava e beijava. Então, com poucas palavras, eu vou dizer só uma coisinha, que eu sei que você está por aqui. Sandrinha, por mais que você esteja longe, esteja aí junto com a gente, mas em longa distância, você mora aqui, meu amor. Sempre te amarei e sempre lembrarei de você. Em tudo, em fotos, em pensamento. E nunca se esqueça, onde você estiver, que eu te amo. Olá, boa tarde. Olha, eu agradeço de coração, aonde você estiver, Sandra, que eu gostei e agradeço por ter te conhecido. Toda a equipe do Café, o Grupo Estação, ama você de verdade, tá? Que você esteja em um lugar super iluminado, porque você é uma pessoa que vai fazer muita falta, de coração, e amo-te, tá? Obrigada pelo CD que você me deu, pelas brincadeiras, as fotos que nós tiramos no dia que faltou luz. Te amo sempre, você está aqui, tá? Beijo. Uma das coisas que eu mais me lembro da Sandra é quando eu era bem pequenininha e ela ia lá na Cavídeo e eu comi o melhor bolo do mundo e até hoje eu consigo sentir o gosto do bolo na minha boca, mas infelizmente vai ficar só nas lembranças felizes. Uma pessoa sempre muito contente, sempre me dando muito amor e vai ser vamos sentir muita saudade dela.